Olá, eu sou Rodrigo Monteverde, sou instrutor de treinamentos e hoje vamos falar sobre os circuitos hidráulicos da colhedora 8800 e neste caso vamos falar sobre o AutoTracker, funcionamento, seus componentes e calibração do AutoTracker. O circuito do AutoTracker, ele é composto por alavanca de multifunção, alavanca que faz o acionamento, erguer e abaixar a suspensão, e o acionamento do modo automático do AutoTracker. Sensor de pressão, um sensor que vai acoplado no bloco de pressão do corte de base, ele faz a leitura para poder entender qual que é a pressão de funcionamento do sistema. Bloco Vickers, o bloco de multifunção, um bloco que ele faz a função de acionamento e retorno da suspensão, interfere diretamente no funcionamento do AutoTracker. Cilindro da suspensão, cilindro que ergue e abaixa a máquina. Cilindro da régua ou cilindro do AutoTracker. Cilindro que faz a conversão da altura para mandar para o conversor de volumes. Conversor de volumes, que é onde que faz a variação de óleo e gás para mostrar a posição que está o meu equipamento. Sensor de posição, é um sensor que ele faz a leitura dentro do conversor. Então, o conversor de volumes varia a posição do êmbolo e o sensor faz a leitura da posição do êmbolo pela uma parte de ímã que tem no êmbolo. Essa parte escura aqui no êmbolo é um ímã que ele faz a leitura da posição onde que está o conversor de volumes, e a válvula de registro, a válvula que eu coloco para trabalhar com o cilindro funcionando, ele vai estar fechado. Para fazer calibração ou para completar o óleo, eu abro ele e fecho novamente depois para poder operar, tá? O sistema é composto por painel, monitor também, monitor de rendimento do equipamento, gás, nitrogênio, o óleo tipo A, que fica no sistema fechado, óleo hidráulico, que é do sistema hidráulico da máquina. Então, esses são os componentes do nosso sistema de AutoTracker. Então, todos esses componentes se comunicam e trabalham interligados para poder ter um copiador de solo funcionando no equipamento. Vamos simular uma calibração do sistema AutoTracker, tá? Vamos calibrar o corte de base. Primeiro passo, eu entro em ferramentas, calibração, corte de base e aciono para baixar a máquina. Baixei totalmente, venho no botão de confirmar, confirmou qual que é a posição 0, com o cilindro todo recolhido, essa seria a posição 0. Vou na alavanca de multifunção, aciono para subir a máquina, seguro acionado até subir no máximo. A hora que ela está com o curso todo acionado, o cilindro todo acionado, o acumulador faz a leitura e memoriza. Venho, confirmou a faixa de trabalho de 0 a 400, mensagem, calibração bem sucedida. Então, toda vez que aparecer calibração bem sucedida, o sistema está calibrado, eu posso trabalhar com o meu equipamento. Caso não apareça calibração bem sucedida, erro na calibração, eu tenho que fazer novamente o procedimento. Tem que abrir a válvula, erguer e abaixar a suspensão
para fazer o cilindro tirar todo o ar do sistema, fecho novamente a válvula e faço o mesmo procedimento até ele conseguir calibração bem sucedida. Após a calibração do AutoTracker, eu vou para a calibração de condições de trabalho, que usam as mesmas ferramentas da calibração do corte de base. Tá? Para essa calibração, eu tenho que colher por até 10 minutos no modo manual. Então, eu coloco no modo manual, sem apertar o M, confirmo para iniciar, faço ajuste de altura, ergo e abaixo a máquina durante a operação e o módulo que está fazendo as leituras enviadas por um monitor de altura, de pressão e altura, ele vai fazendo alguns algoritmos para poder mostrar qual que seria a melhor condição de trabalho naquela área, naquela velocidade e naquele tipo de terreno. Então, ele faz uns algoritmos, te dá um norte para poder trabalhar, facilitando a vida assim do operador. Então, vamos iniciar nosso sistema de condição de trabalho, a partir do equipamento, ligo o industrial e começo a colheita e simulo uma colheita. Então, eu vou colocando na posição de trabalho, eu vou trabalhando, manual, acionando para erguer e para baixar, até atingir o período de calibração. Atingir o período de calibração, mínimo de calibração, ele vai dar um valor de pressão e um valor de referência de altura. Esses valores eu tenho que confirmar com o monitor, confirmar no monitor, colocar esses valores como referência para iniciar o meu trabalho, tá? Após eu ter feito essa calibração, é só utilizar o botão M para ativar o AutoTracker e prosseguir na colheita. E o ajuste será feito automaticamente pelo módulo monitor. Os sensores ficam se comunicando, né, mandando sinais e atuando nas válvulas direcionais, fazendo o cilindro erguer e abaixar a suspensão conforme a necessidade do terreno. Terreno mais declivoso, um terreno com irregularidades, uma massa de cana diferente, então ele vai procurando manter a pressão estável ou a altura estável. Um dos dois ele vai tentar manter estável. Ficou claro o funcionamento do sistema do AutoTracker? Qualquer dúvida, vocês nos procurem, tá? Vamos falar agora do sistema do corte de pontas, né? Com um corte lateral, tá? Um sistema hidráulico do corte de pontas com um corte lateral incluso, tá? Vamos entender quais são os componentes, qual a função de cada um deles e o circuito que o óleo percorre para poder estar trabalhando o equipamento. Circuito do cortador de pontas com disco de corte lateral. O circuito completo é esse que aparece aqui, tá? Vamos entender cada um dos seus componentes. O primeiro componente é o tanque ou reservatório, tá? É onde que recebe o óleo, armazena e recebe o óleo para fazer troca de calor com o fluido quente. Vamos iniciar pela bomba 365, P365, a bomba inferior. Essa bomba se localiza nesse local, dentro da caixa de bombas. É a bomba mais abaixo do centro do que as outras. É o terceiro estágio da bomba, uma vazão de 45 galões por minuto. Então é o terceiro estágio da bomba que vai alimentar com vazão de 45 galões por minuto. Segundo, bloco do ventilador. O bloco do ventilador está localizado do lado direito da máquina, dentro da caixa de bombas, ali perto do motor, parte superior do motor, perto do escapamento. É um bloco
que recebe o óleo, passa para o ventilador da hélice da máquina, resfriador dos radiadores, e retorna para o tanque. Então a função dele é passar pelo bloco e retornar para o tanque. Motor do radiador. É o motor que faz o movimento da hélice para resfriar o óleo. O movimento de trabalho, puxando, sugando o ar pelos radiadores, e o movimento de reversão, que é para fazer a limpeza automática do sistema de radiadores. Próximo cara é o divisor de fluxo. Divisor de fluxo, a gente vai usar o primeiro e o segundo estágio deles, primeira e segunda seção, tá? Número 1, a primeira seção, vazão de 21 galões por minuto, vai para o corte de pontas. Segunda seção, vazão de 12 galões por minuto, vai para o corte lateral. Então, são duas seções que serão usadas nesse circuito. Bloco do corte de pontas. O bloco do corte de pontas, ele trabalha com uma pressão de 2.650 PSI, alívio, né? Tomada de pressão, pórtico de pressão, se encontra aqui no item 2. O item 1 é a válvula reguladora de fluxo, né? Manda o desvio fluxo para um lado ou para o outro dos tambores reunidores. E o número 3, que é essa válvula que se encontra aqui embaixo, é a válvula que faz todo o controle de pressão do bloco. Então, a válvula que controla a pressão do bloco é essa válvula aqui embaixo, tá? Comando Vickers do disco de corte lateral. É um comando que fica embaixo do assoalho do lado esquerdo, tá? E ele trabalha com 2.850 PSI. Temos a tomada de pressão, que é o número 4, está escondidinho. Temos o número 1, que é a válvula de alívio. Válvula de alívio de um lado e do outro. Temos o C-top lado esquerdo, esse é o lado esquerdo, e o C-top lado direito, esse faz a função do lado direito. Então, você olhando por baixo, você está enxergando o lado esquerdo e o lado direito da máquina, tá? Motores do corte lateral. Motor do corte lateral, esquerdo e direito. Então, temos dois motores para o corte lateral, mesmo motor, mesmo vazão. Motor do despontador, ou corte de pontas, o motor central do corte de pontas. E os motores dos tambores reunidores, tá? A parte de cima, tambor, e a parte de baixo, onde o que vai receber o fluxo de óleo para fazer o movimento, é o motor Charlin S, 14S. 14S é a numeração do Charlin, que faz o transporte da cana para ser cortado pelo tambor central. Esse é o sistema completo. Vamos simular ele funcionando para entender como que funciona o sistema, tá? Bomba está acoplada no motor, funciona, vem para o bloco do ventilador, que vem para o ventilador, volta para o bloco. Uma parte do óleo vem para o divisor de fluxo, que alimenta o bloco Vickers do corte lateral, que também alimenta o bloco do corte de pontas. Não tendo nenhuma função funcionando, o óleo retorna livremente para o reservatório ou para o tanque. Vamos acionar o corte de pontas. Quando eu aciono o corte de pontas, o óleo que ia para o tanque se desvia,
vem para o motor Charlin, outro fluxo vem para o motor central e para o outro Charlin reunidor. Então, depois que ele faz esse percurso, ele retorna para o tanque. Então, e durante esse acionamento, o bloco Vickers, se eu não acionar o corte lateral, continua só jogando óleo para o tanque. Inverti a posição do corte de pontas, inverte a posição de entrada e saída no motor, porém no bloco continua entrando e saindo no mesmo lugar. Só inverte a saída para os motores, tá? As duas saídas para motores acaba se invertendo. Vamos ligar o corte lateral agora. Quando eu ligo o corte lateral, ele faz a mesma função. Sai, alimenta um e retorna para o bloco. Sai, alimenta e retorna para o bloco. Depois do retorno do bloco, ele vai para o tanque, tá? Vai para o reservatório. Vamos simular uma reversão do motor do ventilador. Olha no fluxo de óleo em reversão. Ele está indo com pressão e retornando para o outro lado. Tirei a reversão. Se eu tiver algum travamento no meu sistema, travei o sistema do corte lateral. O que acontece? A válvula do bloco abre e descarrega todo o sistema do corte lateral para o tanque. Então esse é o objetivo de eu ter um bloco com uma válvula reguladora de pressão. Ela alivia aquele circuito e continua funcionando os outros normalmente. Desliguei o corte lateral. Liguei novamente. Esse é o sistema corte de pontas com um disco de corte lateral. Então, esse é o que eu tinha para mostrar do sistema completo funcionando. Ficou claro a explicação sobre o circuito do corte de pontas com disco de corte laterais também? Se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta para a gente, tá? Agora nós vamos falar sobre o circuito do corte de base, tá ok? Os componentes do circuito do corte de base, tá? Reservatório de óleo, tanque, bomba P365 inferior, a mesma bomba que faz o corte lateral, tá? Mesma bomba, porém é o segundo estágio, com a vazão de 82 galões por minuto, tá? Da bomba temos o bloco. O bloco do corte de base fica localizado debaixo do assoalho esquerdo, perto da porta do operador lá. O bloco é composto pelo C-top, válvula direcional, direciona frente e ré na máquina, frente e reversão no industrial. O 2, que é a válvula de alívio, uma válvula de segurança, uma válvula que você controla o alívio do bloco, tá? 3, 4, 5 e 6 são elementos lógicos. E válvula 7, que é uma válvula de retenção, uma válvula que segura o sistema pressurizado. Pressão de trabalho 2.500 PSI, tá? Então essa válvula de alívio ela é regulada para trabalhar com 2.500 PSI de pressão. Motor M51. O M51 ele funciona como motor e como uma bomba divisora de fluxo. Então o óleo vem, alimenta
corpo do motor. São 44 galões que entram e retornam para tanque, só funciona como um motor. Segundo estágio dele, são 19 galões por minuto e entra o fluxo que entrou aqui, ele vai para os divisores de linha, os pirulitos, faz a alimentação dos divisores de linha. O terceiro estágio, que é mais 19 galões por minuto, faz o rolo levantador e o primeiro rolo fixo. Então, a função dele é dividir para o rolo levantador e o primeiro rolo fixo, o primeiro rolo que está para frente aqui do rolo, depois do rolo levantador. Motor do levantador, temos o motor do rolo levantador e o motor do primeiro rolo fixo, do lado direito. O levantador ele possui o mesmo motor do lado direito e lado esquerdo. E os motores dos divisores de linha, 1, 2, 3, 4 motores dos divisores de linha são acionados pelo corpo da bomba 19 galões. Temos mais um componente no nosso sistema, que é a válvula BA66, uma válvula que do lado tem um pórtico de pressão da válvula, do circuito da válvula. A parte com sextavado e uma contraporca é a válvula de alívio, e a pressão de trabalho dela é de 2.500 PSI. Vamos ligar o sistema para entender o funcionamento. Dei partida no meu equipamento, o motor girou a bomba vem para o bloco do core de base, não tem ninguém sendo utilizado, retorna para tanque. Então, bomba, bloco, tanque. Liguei no sentido de colheita. O óleo sai do bloco, entra na parte de baixo para fazer o M51 girar e retorna para o tanque. Vem na parte de cima, faz o M51, parte superior, girar, alimenta os rolos transportadores, alimentadores, e alimenta os divisores de linha e depois retorna para o bloco, que posteriormente retorna para o tanque. No sentido de colheita, a válvula BA66 nesse momento está sem ação, tá? Eu não tenho pressão, tenho fluxo parado dentro do circuito. Quando eu travo o trem de rolo, travei o trem de rolo, o que acontece? A válvula BA66 abre e retorna a pressão que estava no circuito do trem de rolo para tanque. Destravei o trem de rolo, BA66 fechada. Travei os divisores de linha, o trem de rolo continua funcionando normalmente, porém a BA66 abre para jogar o óleo que está sob a pressão para o tanque. Então, BA66 alivia o trem de rolos, primeiro rolo fixo e o rolo levantador, e a parte do divisor de linha. Destravei o divisor de linha. Vamos simular um travamento no M51, no sentido de colheita. Travei o M51, paro todas as funções e o bloco alivia para tanque. Destravei o M51. Agora vamos entender a função do bloco e da válvula na reversão. Estou em reversão. Tudo funcionando normalmente até travar um rolo. Travou o rolo, o que acontece? O sistema de proteção do bloco abre para tanque. BA66 continua sem função. Destravo os rolos, travo o divisor de linha, mesma coisa. O alívio do bloco abre para tanque
e BA66 quietinha. Travei o M51 na reversão, o bloco está travado, porém a BA66 abre e alivia para tanque. Então ela faz a proteção, BA66, proteção do rolo levantador, primeiro rolo fixo e dos 4 motores do divisor de linha no sentido de colheita. E no sentido da reversão, a BA66 faz a proteção do sistema do bloco M51. Então, travou o M51, BA66 abre. Essa é a função dessa válvula de segurança. Tem uma válvula de segurança aqui no bloco e tem uma válvula de segurança no M51, para o M51, que é BA66. Deu para entender sobre o circuito do corte de base? Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso circuito do extrator primário. É o circuito que faz as funções do extrator primário. Circuito do extrator primário. Bomba inferior tinha 3 corpos. Então, o primeiro estágio da bomba inferior, 45 galões, faz a função do extrator primário, que é composto pela bomba 3P, P365, bloco do extrator primário, está localizado aqui onde está o número 2 dentro da tela, e o extrator primário, que é essa parte maior aqui, que é onde o ventilador sopra a palha para fora da cana. O bloco tem um alívio de 3.500 PSI, a válvula de alívio de pressão é essa daqui, valvistor, que faz a função de variação de velocidade do exaustor, é esse cara aqui, e do outro lado aqui a gente tem a bobina que faz liga e desliga o exaustor primário. Então liga e desliga, controle de velocidade e alívio de pressão. Motor M365 é um motor que recebe o óleo que vem do bloco e faz a função de aumentar ou diminuir a velocidade do exaustor. Então ele que faz a limpeza. É um bloco, um motor que fica acoplado em cima do exaustor primário, tem um sensor que controla a rotação dele para mandar sinal de rotação, para comunicar com o módulo qual que é a rotação que eu estou trabalhando, se está dentro da rotação desejada ou não. E a hélice, que é girada pelo motor, tá? Radiador, radiador de retorno, tá? Radiador, o óleo que sai do exaustor passa pelo radiador, e o controle de velocidade do exaustor que fica lá no painel. Configuro no painel, controle de velocidade. Vamos ligar o circuito para ver como que ele funciona. Dei partida no equipamento, a bomba gira, alimenta o bloco, que retorna para o radiador, resfria e vai para o reservatório. Liguei o exaustor primário, o óleo vem, alimenta o bloco, retorna para o bloco, alimenta o motor, retorna para o bloco e faz o movimento do extrator primário. Quando eu faço um acionamento no extrator primário, aumento a velocidade ou diminuo a velocidade no painel, o fluxo de óleo que ia para o tanque aumenta quando eu diminuo a velocidade e o fluxo diminui quando eu aumento a velocidade. Simples o circuito, né? Tranquilo para entender sobre o
circuito do extrator primário é um dos circuitos mais simples que tem, porém ele tem uma válvula que é PWM, que faz o controle de vazão do exaustor. Um pouquinho mais complexo, mas a função é a mesma do interruptor que a gente viu ali, tá? Controlar a velocidade dele.